Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos dos dois planos. Todos me ouvem bem? Alguém nos visita pela primeira vez? O professor José Giovandi levantou a mão lá. Seja bem-vindo, então, professor, a essa casa que busca, nesses recém-completados 61 anos, o estudo da palavra crística e a busca incessante de fazer com que ela seja a nossa consolação. A nossa irmã falou da nossa lição, me permita só fazer uma pequena correção, é do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e a lição que nos foi proposta para uma pequena dissertação a respeito do tema é uma mensagem do espírito Delphine Girardin, que foi ditado ao codificador no ano de 1861. Mas antes de falar do tema, nós nos permitimos só fazer uma inserção da fala da nossa irmã Delphine, dentro da contextualização que o nosso irmão Kardec, sob a inspiração do Espírito de Verdade, colocou nesse capítulo. É interessante sempre relembrar que o fato trazido pelo Sermão da Montanha foi muito bem descrito por Humberto Roden, no livro chamado Mahatma Gandhi, onde ele faz um estudo sobre uma biografia bem aprofundada sobre a vida de Gandhi, e talvez um dos raciocínios que mais trazem um conforto a todos aqueles que buscam, e hoje que é o dia da consciência religiosa, que fala de não termos a intolerância religiosa, né? O dia 21 de janeiro é essa comemoração. Então, na fala de Humberto Roden, ele traz que Gandhi, que era hindu, certa feita deu uma declaração quando lhe perguntaram da significação das 9 bem-aventuranças ditas pelo Cristo no Sermão da Montanha, e ele, Gandhi, emitiu a seguinte opinião: se todos os tratados religiosos do mundo, expresso pelas mais diversas religiões, se todas elas se perdessem e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Então, nessa conceituação a gente vê, por alguém que não professava a sua fé, que era a fé cristã, mas que trazia no alto grau da significação da palavra crística no Sermão da Montanha, o objetivo maior que alcançaria toda a humanidade. E para a gente chegar, bem dentro do Sermão da Montanha, é interessante nós nos lembrarmos que, fazendo-se acompanhar dos seus 12, o Cristo dirige-se ao lago de Genezaré, ali nas proximidades do entardecer, e uma multidão de sofredores de todos os matizes o acompanhavam. Ali tinham cegos, coxos, estropiados, sofredores do espírito e da matéria. E a significação do Sermão da Montanha foi que ele buscou fazer com que aqueles 2 mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, desse-nos a exata medida do amor de Deus para com a humanidade terrestre. E mais que isso, sempre colocando para um momento futuro a nossa possibilidade de, experimentando os sofrimentos, alcançarmos a graça.
Então essa é a significação que o Sermão da Montanha nos traz. Mas, mais que isso, é importante a gente ver que, mesmo nesses momentos, que na realidade esse não foi um momento simples, porque essa significação das 9 bem-aventuranças, ela muda a história das religiões, e simplesmente dá-nos exatamente qual foi o projeto que Deus tem para os homens e mulheres da terra, que é a felicidade. Mas reparemos, mesmo fazendo a sua pregação, o Cristo, após aquela multidão ir se acomodando, ele chega, passando entre aquelas criaturas, muitas o tocavam, e ele, com aquele olhar compassivo, de braços estendidos, foi até aquele local do monte que desse um certo comandamento, ou seja, desse a possibilidade de que dali ele visse e que aquelas criaturas pudessem ouvi-lo. E diferentemente dos doutores da lei, que sempre pregavam de pé e em gesticulações imensas, o Cristo, ao chegar no local aprazado, ele senta-se, ou seja, nivela-se de certa forma com aqueles que iriam ouvi-lo. E ao sentar-se, os seus discípulos, que ainda se encontravam de pé, cada um, depois das pessoas que estavam, também sentam-se para ouvir a pregação do Mestre. Quem gostar mesmo de uma boa literatura espírita, talvez o autor não seja do agrado de muitos, mas a obra eu garanto que será. Chama-se Cornélios, o centurião que viu Jesus. É de Rochester esse romance. E ele toca as fibras mais íntimas dos nossos corações, porque ele retrata o principal momento, né, da obra. Ele trata sobre esse centurião romano, destacado por Roma, para fazer uma investigação sobre aquele jovem que, tendo chegado ao conhecimento de Roma, dizia ser alguém que pregava um reino de poder absoluto e que esse reino não era deste mundo. Então Cornélio veste-se de trajes utilizados muitos por aquelas pessoas simples, e vai. E quando Cristo está a chegar naquele local da pregação, ele olha para Cornélios e, sem articular nenhuma palavra, fala no interior da sua mente sobre as verdades que ele iria ouvir naquele momento. E aí então ele, de forma muito tranquila, muito calma, de uma forma professoral, ele procura linkar as mentes e os corações de cada um daqueles sofredores. E logicamente, se nós pudéssemos aquilatar o que a espiritualidade deve ter colocado de energias naquele momento, porque sem sombra de dúvida foi o momento em que o Cristo mais tocou as mentes e os corações dos nossos irmãos de caminhada. Esse assunto, o Sermão da Montanha, é tratado em vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, mas o capítulo 5, ou 5º, que nós faremos uma reflexão a respeito disso, ele trata basicamente de bem-aventurados os aflitos. E até, sem sombra de dúvida, é uma questão muito atual, né? Porque a humanidade terrestre tem experimentado, pelos seus próprios desvios, desmazelos, e por que não dizer, por sua própria vontade, tem buscado sentir as aflições do mundo. Mas o capítulo 5º, como eu disse,
Nós vamos falar aqui basicamente do trecho afeto ao Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 4, 6, 9 e 10, que fala principalmente sobre os tormentos voluntários, que é aquilo que eu já disse há pouco, aquilo que a gente mesmo busca para as nossas vidas. Mas a mensagem que vem na instrução dos Espíritos, como eu disse, a nossa irmã Delfine de Girardin, que é um espírito que nasceu em Paris, nas proximidades de Paris, no dia 29 de janeiro de 1804, portanto, na mesma data, no mesmo ano de nascimento de Kardec. E uma breve biografia dela: ela era uma literata que viveu até o ano de 1855, portanto, antes da publicação do Livro dos Espíritos, mas, inclusive, participou de algumas reuniões com o nosso professor Rivel, Allan Kardec, em que tratava-se dos fenômenos das mesas girantes. E Delfine de Girardin, o seu esposo, Émile de Girardin, era dono de um jornal, e à época tinha algumas disputas, né, políticas, e ela escrevia para esse jornal sobre um pseudônimo de um conde, e nas famosas cartas parisienses. Era um jornal político, então, de críticas à sociedade, enfim, aos costumes da época. Mas a nossa irmã, ela tem uma passagem interessante, antes de entrar no texto, é que no ano de 1855, em 1851, o poeta Victor Hugo, a minha filha corrigiu a pronúncia, né, francesa, mas eu sou brasileiro, então vou falar Victor Hugo mesmo, ele fora colocado numa situação de... por conta das suas ideias políticas, né, ele foi exilado para a ilha de Jersey. E a nossa irmã Delfine, ela tinha uma afinidade muito grande com a família de Victor Hugo. E ela vai, então, pega um navio e vai até aquela família fazer uma visita para contar das notícias de Paris, da política, mas principalmente do crescimento do fenômeno das mesas girantes. E lá nossa irmã tenta fazer a reprodução daquele fenômeno, das batidas, da tipologia e da resposta inteligente dos espíritos. E foram várias sessões frustradas, quando ela chegou à conclusão que talvez fosse a mesa. Ela compra uma mesa e coloca no lugar, e numa sessão no mês de setembro, eis que houve a comunicação, e ela combinou então um código próprio para aquelas batidas, e foi uma sessão extensa, mas soube-se então que lá comunicou-se a filha de Victor Hugo, que tinha desencarnado no Rio Sena nos primeiros dias das suas núpcias, num afogamento. E aquilo então tocou muito aquelas criaturas que ali estavam, dando a eles a demonstração de que a morte não existe. Mas a mensagem que a nossa irmã traz, fala-se, alguns livros, alguma tradução fala sobre a desgraça real, outros falam sobre a infelicidade real. Mas a gente aqui, eu não tenho licença poética, né, falando em primeira pessoa, mas eu diria como os equívocos reais que nós, humanos, adotamos na nossa vida. E a nossa irmã discorre nesse trecho, né, ela que fora um dos espíritos que auxiliou o Espírito de Verdade, trazendo sempre a sua mensagem de uma forma direta, colocando as pessoas para raciocinarem realmente de que os nossos infortúnios são fruto das nossas escolhas equivocadas.
E quando ela traz aqui, nesse texto, o mais interessante é que ela diz que essas infelicidades que nós trazemos são fruto dessas escolhas equivocadas e que aqueles que a praticam têm, na sua grande maioria, a esperança de que a nossa vida seja única. E outros tantos que, mesmo sabendo no prosseguimento da vida, o seu grau de orgulho, de vaidade, de egoísmo, ainda não lhes dá a possibilidade de entender nessa construção dos dias melhores que nós esperamos. E ela fala, acima de tudo, que essas consequências desses nossos atos tresloucados, quando eles conseguem se distanciar da mensagem crística, eles tendem a ser majorados. E aí ela traz uma citação pontual que merece uma reflexão mais longa. Ela fala aqui daquelas criaturas que buscam a sua infelicidade na fama do mundo. Porque ele acha que naqueles instantes em que ele se encontra no centro das atenções dos seres humanos, que aquilo será eterno. Ela fala das criaturas que buscam, através da posse do ouro e do mando da terra, a colocação dos seus corações, de todos os seus sentimentos maiores nele. Igualmente dando-nos essa certeza absoluta que, aí eu me permito até parafrasear o Divaldo Pereira Franco, que no nosso retorno, que por mais anos que passam serão breves, nós levaremos como patrimônio pessoal aquilo que somos, não o que temos. Porque o patrimônio das nossas boas ou más obras é aquilo que com certeza deve colocar-nos sempre na busca de fazer com que esse patrimônio moral, que é o grande desafio da humanidade, ele possa crescer. E isso, quando a gente busca essas infelicidades que a nossa irmã cita, né, a gente vê que no nosso dia a dia, se fizermos uma análise bem simplista, e de certa forma bem severa conosco mesmo, a gente vai entender que essas palavras delas tocam os nossos corações quando a gente vê que naqueles momentos em que a nossa vaidade, com que a nossa avareza, com que a nossa impaciência, com que a nossa cupidez saia do senso comum, nós estamos na realidade não externando algo interessante para nós, mas está externando, sobretudo, aquele sinal de alerta que nos dá a certeza absoluta que, como plantadores das sementes futuras, nós estamos nos habilitando nas colheitas dos nossos atos, pensamentos e das nossas ações. E aí, numa visão bem mais ampla do que a nossa irmã Delfine queria nos trazer, ela avança um pouco, nos dando a possibilidade de entender que, mesmo nesses instantes em que as aflições nos chegam, nós temos que ter o entendimento de que, como a misericórdia do nosso Pai Celestial é perfeita, de que essas aflições que são chegadas, elas serão, ao seu tempo, aplacadas. Porque, afinal de contas, é isso que o nosso Mestre Jesus nos dizia, que os bem-aventurados os aflitos, porque eles haveriam de alcançar a consolação. E esse ponto, ela traz também uma reflexão muito grande de que
a nossa vida, ela não falar difícil, às vezes é difícil até de falar, né? Que a nossa vida não representa exatamente só esse momento presente, mas que ela vai ter a possibilidade de ter a sua continuidade. E essas aflições, no momento seguinte, aqueles que têm a capacidade de entender que a dor é necessária, mas que o sofrimento é opcional, serão pessoas que alcançarão esse consolo que o Cristo disse que estaria a preparar para todos nós. Porque se ela diz que aqueles que choram poderiam se alegrar futuramente, muitos são aqueles que estão nas risadas do mundo, que com certeza experimentarão muitas tristezas, muitos dissabores. E aí, a gente vê que a misericórdia divina está sempre nos chamando a uma reflexão um pouco mais acertada sobre esses fatos e atos que nós experimentamos. Aqueles que gostam da grande mídia, dias atrás, eu não me recordo o nome, mas falava de uma atriz famosa da América, que nos seus últimos anos de vida experimentara a depressão, experimentava o isolamento voluntário, porque ao olhar-se no espelho, não conseguia mais vislumbrar aquele rosto de diva, que onde passava tinha dos circunstantes aquela admiração, né? Então ela tinha o desejo de sempre estar passando a quem a visse encanto, beleza. E aí nós nos recordamos, né, que quanto não deve ter sido para ela, né, um sofrimento muito grande, por ver que essa nossa passagem na terra não se circunscreve apenas no gozo das possibilidades que o nosso Pai Celestial nos dá. Nós temos o corpo que merecemos e a família de que necessitamos. E aí a gente entende porque muitas das criaturas que vieram operar em nome do Cristo fizeram-se singelos até na sua compleição física. Não fica muito difícil nós lembrarmos da nossa irmã Dulce, da nossa irmã Madre Teresa de Calcutá, de Francisco Cândido Xavier e de tantos outros que fizeram-se criaturas com a beleza totalmente voltada para o seu interior, não se preocupando com aquilo que a matéria poderia, inclusive, desviar alguma dessas criaturas dos seus objetivos maiores. E nessa exemplificação das pessoas que buscaram se manter imunes a essa chamada infelicidade, quando nós vemos o nosso irmão Francisco de Assis, que apesar de ter nascido no berço próspero e rico, preferiu, ao deixar a casa paterna, inclusive que as suas vergonhas fossem expostas, para sair do lar do dinheiro desprovido de nada que se amealhasse à riqueza material, buscando acima de tudo fazer com que o verdadeiro tesouro, aquele que o Cristo exemplificou e recomendou, fosse buscado por ele. Mas temos algumas pessoas que a gente vê que mesmo experimentando os prazeres do mundo, buscou sair dessa zona de conforto, dos gozos momentâneos e dos prazeres que na maioria das vezes terminam com grandes decepções. E
talvez o maior dessa, né? Até porque já foi dito a larga monta que foi o espírito que mais se violentou para servir ao Cristo, a nossa irmã Maria de Madalena, aquela dos deleites, da vida, do prazer, das joias, dos banquetes suntuosos e outras coisas mais, que ao conhecer o Cristo, deixou aquela vida de ilusão e buscou seguir aquele que ela não via só na beleza física, mas principalmente através dos seus ensinamentos, o verdadeiro prazer da vida, a verdadeira energia para viver. E ela conseguiu, na sua passagem por essa vida, depois de conhecer o Cristo, de testemunhar todos os dias da sua vida o exercício do amor, do perdão, da caridade. Até os últimos dias da sua vida no Vale dos Leprosos, quando ela própria, nos momentos que experimentava a dor de um corpo em lepras, fazer com que o ensinamento do Mestre pudesse ser o consolo, pudesse ser o alívio para aquelas aflições que os nossos irmãos sofriam. E o raciocínio, né, dessa infelicidade momentânea de quem experimentou os dois lados da vida, o dos prazeres efêmeros, momentâneos e ilusórios, e depois aquela contemplação máxima da vivência no Cristo, onde enxergava que o exercício do amor àquelas criaturas que necessitavam era na síntese maior, o exercício do amor de Deus em prol das suas criaturas. E quando a gente busca nós mesmos um raciocínio a respeito das nossas aflições, se nós mergulharmos dentro da mensagem crística, veremos que muitas daquelas coisas que nos afligem não são aquelas que necessariamente contribuirão para o nosso futuro na espiritualidade. Muitos daqueles que estão hoje a correr nos dias aí da vida pela posse do ouro, né? Serão aqueles que ajuntam em larga monta aquilo que servirá para separar muitas das famílias quando da divisão dos bens deixados. E muitas dessas criaturas traz-nos muitas obras espirituais, sofrem porque ensinaram aos seus filhos exatamente a parte diversa dos bens materiais, aquela que aprisiona, não aquela que socorre, não aquela que ampara. Porque o nosso Mestre Jesus, muitas foram as vezes que disse: observai que o Filho de Deus não tem sequer uma pedra para recostar a cabeça, dando-nos exatamente a distância que tem do dinheiro da terra, não que ele não seja útil, porque no nosso labor, no exercício das nossas profissões, nós conseguimos a manutenção, a mantença de nós e dos nossos familiares, não. Mas ele disse também que muitos de nós nos preocupamos apenas em fazer com que os tesouros que a traça e a ferrugem corrói sejam o objeto maior da nossa estada aqui. E nas aflições de hoje, né, muitos de nós temos, na busca desses recursos financeiros do mundo, esquecido que a caridade, aquela caridade moral ao que o Cristo se referia, é exatamente aquela que se desapega um pouco do dinheiro. Num desafio desse aí, esses dias, num grupo mediúnico, nós falamos, se difícil é para nós passarmos uma manhã no Lar Maria de Madalena, ouvindo aqueles nossos irmãos e irmãs que já estão no último terço das suas vidas,
Muitos de nós temos dificuldade de ver que essa caridade que é feita lá, nós podemos fazer também, por exemplo, num pronto-socorro de um hospital, ou numa visita a uma ala de irmãos e irmãs experimentando os cânceres, não com aquele sentimento de piedade, não, mas aquele sentimento maior de levar àquela criatura que ali se encontra um conforto momentâneo, independente de suas religiões, dizendo que a misericórdia divina não está favorecendo a nenhum de nós, mas que todos que entendemos o motivo das nossas dores, haveremos sim de alcançar essa consolação, porque os aflitos de hoje, aqueles que o Cristo falou que seriam amanhã consolados. Agora, muitas dessas aflições, elas são totalmente desnecessárias para o nosso projeto, nessa estada, nesse planeta que ainda carrega, na sua grande maioria, criaturas que preferem experimentar a dor. Como eu falei, o caso daquela irmã que queria apenas a beleza física, nós temos tantos outros aí que buscam apenas estar, onde quer que esteja, numa condição de supremacia sobre os seus iguais. Se ele está na política, ele não faz questão nenhuma de ter nenhum escrúpulo para que esteja na evidência, para que seja proprietário das melhores posses. E no nosso lar, muitas são as aflições, por exemplo, com os nossos filhos, onde nós negligenciamos a oportunidade de reajuste com essas criaturas que o nosso Pai Celestial nos colocou para que tivéssemos a capacidade de inicialmente passar-lhes as primeiras mensagens de honestidade, de bondade, de caridade, de perdão e de amor. São grande o número de irmãos e irmãs hoje nos presídios que tivessem talvez um pouco mais de zelo de nós que somos pais, eles não estariam a experimentar o sofrimento. Mas muitas dessas criaturas, infelizmente, tendo todos os nossos cuidados, ainda preferem enveredar pelo caminho da dor. Mas aí o Evangelho segundo o Espiritismo traz-nos que se nós e eles experimentamos sofrimento, mas já plantamos essa semente, ensinando-os na prática do bem e no caminho da caridade, e essas sementes haverão, no tempo devido, que germinar. E isso é o que nós buscamos, sobretudo. A nossa irmã Delfine, ela, quando buscava, essa separação dessas infelicidades do mundo, ela fazia questão de buscar, justamente com a mensagem crística, essa adequação de que ainda o ser humano é o principal arquiteto das suas próprias infelicidades, por tudo aquilo que eu citei há pouco. E aí, a gente sempre busca, nesse raciocínio, entender que essa mensagem tão nova que o Cristo nos traz, porque ela só tem aí, basicamente, ele só ficou 33 anos conosco, mas pregou 3, então é uma mensagem tão nova, mas que, com certeza, nova porque a vida é eterna, então ela vai ecoar por toda a eternidade. O chamamento crístico não ficou restrito à sua passagem entre nós, assim como não ficará restrito apenas no Novo Testamento, porque ela transcenderá todas essas barreiras das religiões, como nós vimos na fala do nosso irmão Huberto Roden,
de Mahatma Gandhi, falando sobre a excelência desses ensinamentos trazidos pelo Cristo, no tocante à possibilidade de que, em os praticando, né, aquelas bem-aventuranças, ou pelo menos tendo a possibilidade de entender que o verdadeiro projeto de Deus para o homem e a mulher da terra não se circunscreve apenas ao momento presente. Temos que lançar o olhar no futuro. E é isso que o Cristo, naquela época, através das bem-aventuranças, queria nos fazer entender. E a doutrina espírita, de certa forma, lançou uma grande luz sobre essas verdades crísticas, nos dando a entender que nós hoje estamos a experimentar exatamente as nossas semeaduras equivocadas das nossas vidas passadas. Mas muitos de nós, ainda no exercício do nosso livre-arbítrio, temos feito das nossas possibilidades apenas um depositário de sementes que irão germinar e que com certeza serão grandes sarças ou espinheiros que irão ferir por nossa própria vontade a nós mesmos. Essa busca, acima de tudo, daquilo que o Cristo nos recomendava, né? O nascer de novo, que nós deveríamos ver com que até a própria natureza que nos chega a possibilidade desse nascer de novo. Cada dia que se renova é aquele dia que nós deveríamos entregar a gratidão ao Senhor dos mundos e, sobretudo, a Jesus, por termos a possibilidade do recomeço. E aqueles de nós que buscam, acima de tudo, o exercício da mensagem crística, deveríamos, após a nossa prece matinal, nos munirmos das melhores sementes do bem, da caridade, do amor, do perdão, da compreensão e tantas outras virtudes que redundam na semeadura do amor onde quer que nós estejamos. Nós não somos filhos da terra. Estamos, para alguns, passando por um período de isolamento numa prisão ou em tratamento num hospital ou em uma escola redentora, onde a busca incessante da reforma íntima, da transformação moral pretendida, para que nós possamos ver em todos os irmãos e humanidade apenas criaturas como nós em construção, fazendo com que as nossas próprias arestas não machuquem o nosso espírito e que, sobretudo, como diz a nossa irmã Delfine de Girardin, que nós possamos entender que feliz aquele que busca nas suas infelicidades atuais de ter o entendimento que em a suportando nós estaremos nos tornando aptos a, numa dessas muitas moradas que o Cristo afiançou, que estaria a preparar para as criaturas que executam os seus ensinamentos, estaremos fazendo a nossa habilitação, sem esquecer que sairemos daqui com a nossa bagagem das boas ou das más obras, e que a nossa, por vontade nossa e compromisso com Cristo, seja um fardo bem leve. Fiquemos em paz.